CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran, Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas. E nota 10. O colégio que eu quero. E nós estamos acompanhando desde março a pandemia aqui em Mato Grosso do Sul. Diariamente atualizamos os dados, buscando trazer o cenário para você, ouvinte da CBN. Mas quando falamos da Covid-19, estamos tratando sobre os novos casos, os óbitos, os internados e também sobre os recuperados. E o que seriam os recuperados? Não só no Brasil, como em outros países, ouvimos relatos de pessoas que se recuperaram, mas têm sequelas, como dificuldade para respirar, mal-estar e até mesmo permanência da falta de olfato ou paladar. Sobre essas sequelas da Covid-19, a gente conversa agora ao vivo com a infectologista do Sistema Apvida, doutora Silvia Fonseca. Doutora, muito bom dia, obrigada por falar com os nossos ouvintes e com a CBN Campo Grande. Bom dia, Ingrid, e bom dia para todos que estão nos ouvindo. Doutora, o que já se sabe sobre as sequelas da Covid-19? Pois é, a gente sabe hoje que mesmo as pessoas que não foram hospitalizadas, pessoas que tiveram o Covid e conseguiram ser tratadas em casa, a maioria se recupera prontamente, né? Fica bem, sem sequelas. Mas existe uma porcentagem de pessoas que, independente da gravidade inicial da doença, ela pode ficar por semanas ou meses com alguns desses sintomas bem desagradáveis, como um cansaço, uma dificuldade de fazer exercício, uma dificuldade de pensar, de se concentrar, dor de cabeça, dor nos músculos, a falta, como você mencionou, né, do olfato, do paladar. Algumas pessoas desenvolvem um quadro de ansiedade, de depressão, dificuldade para dormir, e algumas pessoas têm problemas até mais sérios, né? Elas têm problema pulmonar, aquelas que tiveram pneumonias mais extensas podem ficar com uma anormalidade na função pulmonar, né? Porque quando o pulmão cicatriza, morre um pedacinho do pulmão, né? E fica então como cicatriz, e aquele pulmão deixa de ter toda a funcionalidade. Pode ter inflamação dos músculos do coração. Pode ter perda de cabelo, né, que é uma coisa bem, não é fatal, mas é bem desagradável, né? Essas mudanças de humor, a pessoa realmente, é um quadro que pode ser bem complexo. É lógico, Ingrid, que aquelas pessoas que ficaram hospitalizadas, elas ficaram muito tempo sozinhas, né, porque não pode ter visita. As pessoas que foram para o CTI, elas podem ter problemas também relacionados a uma hospitalização demorada, isso a gente sabe. A perda de peso, a desnutrição, a anemia, pelo fato de terem ficado internadas muito tempo num estado mais crítico. Mas mesmo quem não passou por uma hospitalização prolongada, nem passou por nenhuma hospitalização, pode ter todas essas sequelas que eu estou aqui listando para você. Lembrando que a maior parte das pessoas se recupera totalmente. Então, quem teve Covid e perdeu o olfato, perdeu o paladar, a maioria volta nas semanas seguintes, até nos meses seguintes. Agora, é uma doença que tem só um ano, né? Então, a gente não sabe o que mais pode acontecer, quanto tempo isso dura. Eu acho que é importante as pessoas saberem que isso existe para poderem buscar ajuda, né? Então, as pessoas que estão com essa questão da dificuldade de dormir, dificuldade de concentração, com sintomas de depressão, de ansiedade, precisa buscar ajuda também da saúde mental, que também é uma coisa muito importante. Existe ainda muito preconceito, né, de se tratar com psiquiatra, mas ele é um excelente especialista médico que trata de saúde mental. Então, a gente tem que buscar ajuda. Eu acho que essa seria também a minha recomendação. Busque ajuda. Então, doutora, exatamente sobre isso também que eu ia perguntar agora. Em que momento que a pessoa que está com alguma sequela da Covid-19 deve procurar um acompanhamento médico? Eu diria para você que as pessoas que estão com esses sintomas de saúde mental, elas têm que procurar logo, né? Porque é muito difícil você tratar sozinho depressão, ansiedade, problemas de dormir. Eu acho que isso é muito complexo, né?
As pessoas que estão com a dificuldade do olfato e do paladar podem esperar um pouquinho, mas podem buscar também o otorrinolaringologista, que é uma pessoa que tem um treinamento especial, e existem técnicas que se fazem para poder a pessoa voltar a perceber de novo o cheiro. E eu tive Covid, eu tive esse problema. É bem desagradável, não é um problema fatal, não ameaça a vida, mas é bem desagradável, Ingrid. Mas o meu logo voltou. Eu acho que a pessoa que já sarou, já passaram 2, 3, 4 semanas e ela continua sem sentir o olfato e o paladar, ela já deve procurar o otorrinolaringologista. Um clínico geral dificilmente vai ter a habilidade correta. Agora, as pessoas que estão sentindo realmente ainda dificuldade de andar, dificuldade de respirar, continuam tendo essa dificuldade, elas têm que dar uma olhada assim num cardiologista, por exemplo, para ver se está tudo certinho com o coração. E existem medicações que podem ajudar, né? Então, de repente, a pessoa está com o coração precisando dar uma ajudazinha, a gente existem remédios para tratar disso, e às vezes a pessoa continua ainda com muita inflamação no pulmão, deve procurar o especialista em pulmão, que pode ajudar. Às vezes a pessoa começa a ter crise de bronquite, coisa que ela nunca tinha tido antes. Existem medicações que podem contornar esses sintomas desagradáveis. Então eu diria para você que é difícil dar uma receita de quantos dias depois você deve procurar. Acho que é um pouco de bom senso. Se a pessoa vê que ela está melhorando, provavelmente o tempo está se encarregando de tudo isso. Mas se a pessoa está realmente, já voltou para casa de uma internação, continua ainda muito debilitada, tem que procurar ajuda médica. E doutora, existe a Covid-19, ela pode de alguma forma contribuir para o aparecimento de alguma síndrome? Deixa eu pensar um pouco para responder isso. Eu acho até, eu volto para o negócio da saúde mental, que eu gosto de falar sobre isso, em inglês, porque as pessoas falam um pouco sobre isso, né? Então, às vezes a pessoa já tenha alguma coisa ali com alguns outros problemas, e ela pode desenvolver uma depressão clínica, que hoje a gente sabe que não é uma doença da má vontade, é um problema de estudo da saúde mental que tem tratamento, né? Então, sim, a pessoa pode já ter, por exemplo, uma pessoa que fumou a vida inteira e faz uma pneumonia para o Covid, ela pode desenvolver, sim, uma síndrome que está relacionada com uma coisa que ela já estava talvez até incubando, que é você ter um problema pulmonar que vai ser agravado pela Covid. O que a gente sabe hoje, na verdade, Ingrid, é que mesmo para as pessoas que tiveram poucos sintomas, ou só um resfriadinho, que é um pouco mais do que uma infecção só local das vias aéreas. Provavelmente, Ingrid, tem a ver com o fato que este coronavírus, que é de uma família de vírus que está sempre nos visitando, 1/3 dos nossos resfriados comuns, que é aquela coisinha chatinha, espirra, tosse, um pouquinho de dor de garganta, em 3 a 4 dias a gente está boa, esse é o resfriado comum. 1/3 deles são causados por vírus desta mesma família coronavírus, só que esse que está nos afetando hoje, fazendo essa doença que chama Covid-19, ele é um coronavírus que veio de um morcego, né? Então, não é, nós humanos não estamos habituados a ele, e a resposta do nosso organismo a ele é que está levando a todos esses distúrbios que eu estou aqui narrando. Tem problemas que eu esqueci de falar também de coagulação, então as pessoas podem ter trombose, as pessoas podem ter derrames, né, o AVC, por conta dessa resposta que o nosso organismo faz a esse vírus que não nos pertence, né, pertence provavelmente ele vem de morcego e ele vem de um outro mamífero que a gente nem tem aqui no Brasil, que é o pangolim. Então, são respostas do nosso organismo, porque isso é o que a gente chama de zoonose, veio de bicho, não é nosso, né? O coronavírus de resfriado comum, a gente não tem sequela, né? Você nunca ouviu falar de alguém que foi internado porque tinha um resfriado, né? E até uma coisa importante, se você me permite, eu vou até falar da vacina um pouquinho. As pessoas estão muito aflitas, 50% de eficácia, tem que entender um pouquinho, né?
as vacinas, elas têm que prevenir basicamente morte e internação. Às vezes você não consegue prevenir a infecção, mas a infecção que for só um resfriadinho, como por exemplo os outros coronavírus fazem, não tem grandes problemas. O problema é internação e morte. E parece que todas essas vacinas que andam circulando por aí, elas estão tendo essa capacidade. Por isso eu acho que é uma oportunidade muito grande, assim que as vacinas chegarem, das pessoas procurarem realmente serem vacinadas, porque isso vai ajudar a que não interne e que não morra. Doutora, é muito importante a senhora falar sobre isso. Realmente a gente vê muito questionamento em relação à vacina, pessoas falando que não acreditam tanto na eficácia, que não acreditam que realmente vai ajudar nesse momento. Então é muito importante a senhora trazer esse tipo de informação. E a gente queria encerrar a nossa entrevista falando ainda sobre as sequelas, mas saber como que os médicos, como que os profissionais de saúde estão vendo essas sequelas da Covid-19 aqui no Brasil. Eu não sei como todos os médicos estão vendo. A gente que trabalha em um hospital já está vendo com preocupação, porque a gente sabe que a gente vai daqui a pouco começar a receber as pessoas que têm problemas pulmonares de sequela de Covid, voltar ao hospital por vários problemas, né? Então a gente sabe que em grandes séries que fizeram, gente que ficou internada, tem uma grande série nos Estados Unidos que eu olhei 38 hospitais que tiveram pacientes, e a gente tem gente que em 500 sobreviventes de alta, quase 40% ainda não tinha voltado para as suas atividades, né? Mas o pior é que 2 meses depois houve um número aumentado de readmissões no hospital, 15%, e infelizmente óbitos também, mesmo para quem saiu de alta, principalmente as pessoas que passaram pelo CTI. Então, a gente sabe que mesmo quando a gente está alta, existe uma porcentagem de pessoas que volta a ser readmitida no hospital, e infelizmente uma porcentagem dessas pessoas morre. Então, não morre imediatamente de Covid, mas morre 2 meses depois. Então, é uma doença grave, por isso que eu volto a te falar da vacina, porque é melhor usar a vacina, e mesmo que você tenha sintomas muito leves, do que a gente experimentar esse vírus que é de morcego no corpo da gente. É melhor vacinar, é mais controlado. Doutora, a gente agradece a sua disponibilidade, finalizando a entrevista com essa mensagem, te desejo um ótimo dia. Muito bom dia para todos os nossos ouvintes e para você também. Obrigada pela oportunidade de esclarecer. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran, Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas. E nota 10. O colégio que eu quero.